Oi, meus amores, sejam bem-vindos à aula 3 e hoje nós vamos falar então sobre radiciação. Radiciação, na verdade, é o inverso da potenciação, né? Então, na aula anterior você já tinha alguns exemplos, né, que a gente já teve um pouquinho de noção. E aí, agora então vou explicar os exemplos. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha nesse importante aqui, ó. Para representar uma raiz quadrada, não costumamos indicar o índice. Tá? Então vamos tentar entender o que é o índice. Então, quando fala raiz quadrada, ela é basicamente isso aqui. Mas quadrada, professora, não é 2. Então, o índice, que é o número que está aqui, quando for de uma raiz quadrada, não aparece esse número 2. Diferente, por exemplo, de uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Então, o que seria, então, vamos falar o exemplo de uma raiz quadrada. Vamos usar o número 81. Qual número? A pergunta é: qual número que ele vezes ele vai dar 81? Então, se a gente parar para pensar na tabuada, é o número 9. Então, assim, ó, se a gente parar para pensar, por que é o inverso? Né? A radiciação é o inverso da potenciação. Por quê? Porque eu tenho 9 ao quadrado, que vai ser 81. E se eu faço raiz quadrada de 81, eu volto no número 9, tá? Então, basicamente vai ser isso. E quando o índice for um pouco diferente, o índice for 3, então aqui eu tenho raiz cúbica de 8. Qual o número que eu vou multiplicar ele vezes ele, que vai dar 8? Que número que é esse que ele vezes ele vai dar o número 8? É o número 2. E assim por diante. Então é dessa maneira que a gente tem que pensar. Qual o número, a quantidade de vezes que tem aqui no índice, multiplicado ele, vezes ele, a quantidade que tem, vai dar um número que está ali dentro dessa raiz, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica e raiz quarta. Então, qual número, olha aqui, ó, é uma raiz quadrada, qual número eu multiplicar ele vezes ele duas vezes, eu tenho 36, é o número 6. E aqui é a explicação porque é o inverso. Qual número multiplicado 3 vezes vai dar 8? É o 2, né, que foi o mesmo exemplo que eu tinha usado anteriormente. Qual número multiplicado 4 vezes que vai dar 81? É o número 3, tá bom? Então, assim, ó, baseado nessas informações, vocês têm uma lista de exercícios para fazer. O exercício 1 é só raiz quadrada. O exercício 2 tem algumas operações, né? Então, vocês têm que fazer essa radiciação primeiro, para depois somar, diminuir ou multiplicar, tá bom? Então, aqui, olha o que está falando, ó. Escreva por extenso. Então, o que está falando por extenso? Raiz quadrada de 49 é igual a 7. E 7 ao quadrado é igual a 49, tá bom? Olha o exercício 4. O exercício 4, a gente tem as informações, né? Quais são essas informações? O índice é o 3, que é o número pequenininho ali. O radical é ele todo, que é raiz cúbica de 27. O radicando é só o número, que é o 27, e a raiz é o 3. Então, seguindo esse modelo, vocês vão fazer esse exercício 4. Os próximos exercícios vai ser para a próxima aula. Combinado? Até a próxima aula, meus amores. Beijo!